O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. Dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, cá estamos nós novamente para mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje para falar sobre o Dia Nacional do Livro Didático, que é comemorado no dia 27 de fevereiro. Com inúmeros recursos tecnológicos ao alcance dos alunos e uma infinidade de conteúdos disponíveis gratuitamente na internet que possam gerar conhecimento, algumas pessoas podem se perguntar se o livro didático ainda é necessário e relevante nesse processo. E para isso, hoje vamos conversar com Fabrício Cortese de Abreu Moura. O Fabrício é diretor de conteúdo digital e avaliações do Sistema Positivo de Ensino. Então, antes de começar a conversa com o Fabrício, vamos lembrar que o Conversas com Binder é mantido graças a um financiamento coletivo no Catarse. Se você puder colaborar, virar nosso assinante, você terá vantagens, fará parte de um grupo VIP no WhatsApp com notícias, informações, descontos e ainda estará sempre ajudando, apoiando o jornalismo brasileiro. Então lembrando que lá no Catarse você encontra, digitando Conversas com Binder, você encontra o nosso financiamento. Tem muita gente já colaborando, ajudando e é uma satisfação e a ideia é cada vez mais aprimorar os conteúdos, melhorar nossas produções e trazer para vocês mais informação e mais conhecimento. Bom, então vamos lá. Recebemos hoje o Fabrício Cortese Abreu de Moura, diretor de conteúdo digital e avaliações do Sistema Positivo de Ensino. Então, Fabrício, diante de uma realidade na qual o excesso de informação preocupa tanto quanto a falta dela, e as fake news são um fenômeno difícil de controlar, o livro didático é uma espécie de porto seguro para os pais? Sem dúvida. O livro didático ele é feito em cima de um processo extremamente rigoroso, onde existe a autoria do conteúdo e essa autoria ela passa por edição, passa por revisão, passa por leitura crítica. Se há alguma inconsistência, ela é devolvida para a autoria, até a gente garantir, ter certeza de que todas as fontes consultadas elas são válidas, até a gente ter certeza que tudo que está escrito de uma forma muito clara, baseado nos princípios de editorial muito relevantes para que o conteúdo chegue na mão dos alunos completamente curado e com todas as informações possíveis para que a gente não tenha nenhum problema com informações que muitas vezes são erradas e etc. É muito difícil isso acontecer no livro didático. Muitas vezes se passa algum erro, normalmente é algum erro de grafia ou alguma imagem fora do lugar, mas o conteúdo a gente consegue garantir que é um conteúdo real e correto para os nossos alunos e alunas. E Fabrício, com tantas ferramentas tecnológicas e novos recursos que podem ser aproveitados no processo de aprendizagem, o livro didático ainda é a principal solução? Ele continua sendo a base desse processo? O livro tem que ser pensado para onde ele vai ser usado, né? A gente está pensando no contexto de sala de aula, muitas vezes de ensino fundamental, anos iniciais, às vezes é de ensino médio, pré-vestibular. Eu acho que o primeiro ponto é entender qual é o segmento em que ele está localizado, para então pensar nos recursos que são mais relevantes para ele. Por exemplo, o universo digital ele pode ser colocado dentro do livro impresso, sim, e com uma relativa facilidade, né? A gente precisa fazer links externos com aquilo que está no livro, colocar um QR Code em algumas páginas, ver aonde que a gente pode aprender mais com soluções que não são necessariamente escritas da forma que a gente coloca no livro, como que aquilo ali pode se desdobrar numa animação. Às vezes no livro você tem ali um infográfico que é relativamente simples pelas limitações do próprio papel,
E aí, de repente, você consegue fazer um link daquele infográfico para o universo digital animado, em que traga mais informações mais objetivas e mais coerentes. Então, é muito bom a gente poder olhar para cada um dos pontos. Por exemplo, para os alunos mais velhos, a gente pode incluir podcasts. Para os alunos mais novos, a gente sabe que isso não funciona, mas para os alunos mais novos, a animação, a realidade aumentada funciona muito bem. Então, é só saber exatamente para quem a gente está escrevendo um conteúdo, para que a gente possa integrar isso perfeitamente com o conteúdo digital, com o universo digital durante o processo de ensino e também durante o processo de aprendizagem. E para que ele mantenha esse status, como fazer com que o livro didático dialogue com o universo e a cultura digitais durante o ensino? O livro continua sendo a principal base e a principal solução de aprendizagem. A grande questão hoje é que a gente é capaz de fazer com que essa base ela tome forma para fora do livro didático. As plataformas de aprendizagem, os conteúdos digitais, eles precisam ser pensados, e que é o que a gente faz aqui. A gente pensa primeiro no conteúdo como um todo, e aí depois a gente vê o que vai ser impresso, o que vai ser colocado apenas no livro digital, o que é colocado como conteúdo digital, o que é videoaula. E o conteúdo que está impresso no livro, ele precisa fazer uma ligação de tudo isso. Então ele é ainda mais importante do que foi um dia, porque é a partir dele que a gente vai conseguir agregar conteúdos que são extremamente relevantes para o aprendizado do aluno e para o ensino em sala de aula. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode contar ainda mais com o livro didático na partir de agora. E Fabrício, a velocidade com que as coisas acontecem e que as informações chegam às crianças e jovens está exigindo que os livros sejam atualizados com mais frequência? É preciso estar sempre revendo conteúdos e informações para que o livro se mantenha atual e pertinente nesse processo? Sem dúvida. O livro, antigamente, né, se a gente for pensar, e nem antigamente, 20 anos atrás, 30, você tinha uma edição de um livro num determinado momento e aí depois de 5 anos, 6, 7, esse livro era atualizado porque de fato você não tinha um fluxo tão intensivo de informações que impactasse no dia a dia da escola, o que não acontece agora, o que não é verdade. Então, a gente precisa tratar na escola muito de temas atuais, e não só os temas da atualidade em relação à sociologia e filosofia, mas também temas de caráter científico e cultural. Por exemplo, a gente pode imaginar que numa pandemia como essa, os livros já estavam no final do ano passado e no começo desse ano com todas as questões relacionadas à pandemia, em biologia, em física, em diversas outras componentes curriculares que a gente precisa colocar a Covid, porque afinal de contas é uma situação real. Então, nesse sentido, a gente não pode deixar de atualizar anualmente os nossos materiais. A gente precisa olhar para o material como um todo, e isso acaba permitindo uma evolução muito mais rápida, porque se a gente pensar que a gente atualiza todo ano, se tiver alguma coisa que não ficou legal ou alguma coisa que precisa de ajuste, aquilo não vai ficar muitos anos, né? Não vai atingir muitos alunos, vai atingir cada vez menos. E a gente traz qualidade. Se a gente está sempre evoluindo em cima de um material, ele está sempre muito, muito relevante no processo de aprendizagem dos alunos. Legal, levando tudo isso em conta que nós conversamos, Fabrício, qual que é o grande desafio na hora da composição, na hora de fazer, né, um livro didático? Acho que o principal desafio, na verdade, são vários desafios, né, na hora da gente produzir um livro didático, e normalmente eles são permeados pela clareza com que os conteúdos são apontados, pela relevância disso e como esses conteúdos precisam estar precisam ser milimetricamente pensados para esse aprendizado do aluno. A gente saiu de uma transição, tá acabando uma transição onde a gente pensava muito em como ensinar, e para ensinar a gente tinha uma proposta de conteúdo, a gente como sociedade, tá? E agora a gente coloca o foco no aprender, e aí é uma outra leitura, uma outra proposta de conteúdo, porque a gente divide, né? Existe o livro do professor, o livro do aluno,
para que essas duas coisas se mantenham bem conectadas. Eu acho que é justamente esse o desafio, né? Continuar evoluindo em como a gente é capaz de medir a aprendizagem que o livro didático gera. A gente já tem pensado em algumas soluções sobre isso, temos alguns projetos andando, porque essa aprendizagem ela precisa ser melhor a cada dia que passa, a cada ano que passa. E linkando isso com todos os outros ambientes, né, que estão fora do livro didático, não tanto os ambientes de conteúdos digitais, os ambientes avaliativos. Então, eu acho que o desafio agora é justamente esse, né, falar uma linguagem do aluno que proporcione um aprendizado e ainda assim que essa linguagem esteja linkada com outras formas de trabalhar conteúdo didático dentro da escola. Acho que esse é um dos nossos grandes desafios aí que temos hoje e ainda muita coisa pela frente. Legal, esse foi o Fabrício Cortese de Abreu Moura, diretor de conteúdo digital e avaliações do Sistema Positivo de Ensino. Então, só relembrando que no dia 27 de fevereiro é comemorado o Dia Nacional do Livro Didático, um dia importantíssimo. Temos que valorizar aqui no país o livro didático, temos que continuar incentivando a leitura das nossas crianças e jovens para que a gente tenha um futuro melhor, porque só com conhecimento é que a gente constrói uma nação. Muito obrigado, Fabrício, pela tua participação aqui no Conversas com Binder. E a você também que mais uma vez acompanhou aqui o Conversas com Binder. Eu lembro que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só você escolher. Essa que é a liberdade e é legal, muito importante também que Conversas com Binder também ajude pessoas a terem mais conhecimento, a terem mais assuntos a conversar. E essa que é a ideia desse bate-papo que nós fazemos aqui de segunda a sexta-feira, aqui na sua plataforma de áudio de sua preferência. Então, para vocês, um grande abraço e até a próxima edição, seja qual for que você quiser ouvir. Muito obrigado!